Olá pessoal, bem-vindos ao vídeo 3 e último da aula 1. E nesse vídeo nós falaremos sobre o Teorema de Lindelof e o Teorema de Lebesgue. Vamos lá? Bom, o Teorema de Lindelof diz o seguinte: seja X, um subconjunto do Rn. Então, toda cobertura aberta de X admite uma subcobertura enumerável. Gente, isso é muito bom. Por quê? Porque o enumerável, lembre que é o menor dos infinitos. Então, o que você faz você consegue tirar todo o excesso, e o excesso é muito grande. Você tira o excesso de qualquer cobertura aberta e fica só com uma quantidade enumerável, no máximo enumerável. Então, lembre que para fins, por exemplo, de você checar se um conjunto tem medida nula, então você não precisa se preocupar inicialmente em tomar uma cobertura enumerável. Você só toma uma cobertura qualquer e você sabe que Lindelof vai dizer, você pode extrair uma cobertura enumerável dessa cobertura. Então, ele é um bom passo para checar. É o primeiro passo para checar que o conjunto tem medida nula. Depois trabalha com a pequenez da soma dos volumes, certo? Então, como é que a gente faz para demonstrar isso? Bom, vamos considerar a cobertura aberta, então são conjuntos abertos, e aí faz sentido a gente considerar esse conjunto aqui, essa família de blocos abertos cujos vértices possuem entradas racionais. Racionais por quê? Porque esse conjunto aqui ele será enumerável. Lembra que os racionais eles são enumeráveis, então aqui você consegue identificar com o produto cartesiano de Cage, então você consegue verificar que isso aqui é enumerável. E além disso, você quer que dessa família aqui, que todos os elementos dessa família, todos os membros dessa família, ele esteja em algum lambda. Certo? Então, um subconjunto de enumerável é enumerável também. Então, como ele é enumerável, você consegue escrever ele como B1, B2, ou seja, consegue enumerá-los. Claro. E aí o que acontece? Para cada K natural, como cada BK aqui desse está contido em algum lambda, em algum U, então você escolhe um índice lambda K de modo que esse BK esteja nesse U lambda K, certo? E aí a afirmação que a gente faz é que essa união enumerável aqui, desses U's selecionados, ela coincide com a união total dos U lambdas. Para mostrar isso, claro que um lado é de graça, que é esse lado aqui, esse está contido nesse, por quê? Porque são membros da mesma família, Então, todo membro dessa união aqui está nessa união aqui também. Certo? Então, basta verificar que cada um desses U lambdas aqui está contido na união aqui, certo? Na união enumerável. Então, para isso, o que, é que a gente faz? Vamos mostrar que se tem um elemento aqui x, x em U lambda, ele esteja também nessa união. Bom, o que, é que vai acontecer? Se x estiver nesse U lambda, como o lambda é aberto, então você consegue construir um bloco aberto de centro em x que está inteiramente contido em lambda, em U lambda, desculpa. E aí o que acontece? Você vai diminuindo ele de modo que os vértices vão começando a ficar racionais. Por que você pode fazer isso? Porque lembre que os racionais é denso na reta. Então, você vai fazendo isso coordenada a coordenada e aí você vai conseguir supor, você já pode supor sem perda de generalidade, que esse bloco que você pegou aberto aqui, ele pode ser tomado em B. Ou seja, as entradas dele, desculpa, os vértices possuem entradas racionais. Certo? E aí, desse modo, você vê que como você consegue esse bloco em B, certo? Que está contido em um lambda, certo? Então, é porque você sabe que existe um K natural, de modo que x pertence a BK, certo? Que por sua vez está contido em um lambda K, que por sua vez está contido na união da família, portanto, o que você garante é que x está na união enumerável, e aí você garante que essa continência aqui é válida, portanto, a união dos U lambdas também, fazendo isso para todos os U lambdas, você mostra que a união dos U lambdas arbitrária está contido na união enumerável dos U lambdas K, certo? Bom, gente, dando prosseguimento, nós temos aqui um teorema que serve como complemento do exercício deixado no vídeo anterior,
função lipschitziana, certo? Que diz o seguinte: se você pega uma f, né, de um aberto U, né, no R, com valores no Rn, né, de classe C1, ou seja, as derivadas parciais de f existem, são contínuas, e se você toma um subconjunto de U que possui medida nula, então a imagem desse conjunto, x por f, também possuirá medida nula. Então, para mostrar isso, né, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte, né, função de classe C1, a derivada é localmente limitada. Certo? Então, você vai conseguir, para cada x em x, um aberto convexo, o x, que possui x, de modo que f' seja limitado em x. Certo? Toda função cuja derivada é limitada, né, nesse caso aqui, ela será lipschitziana na região. Né? F será lipschitziana, e aí a gente usa o resultado do exercício do vídeo anterior para verificar que a medida de f, né, de x interseção U de x, certo? É zero. Beleza? E aí com isso, né, a quantidade, como isso aqui funciona para cada x, né, então a gente consegue montar uma cobertura aberta de x usando esses ux aqui que a gente garante aqui, certo? E aí, né, nós temos uma quantidade enorme de abertos aí da cobertura, mas a gente usa o teorema anterior de Lindelof para poder extrair, né, essa cobertura enorme para reduzir essa cobertura para uma cobertura enumerável. Né? Então, a gente consegue x, né, contido, né, reordenando aqui, né, já colocando a notação tranquila aqui, né, a notação já amigável, né, x contida na união enumerável dos uxk, certo? E aí, o que você usa é que f de x ele é igual a f da união, né, dessas uniões aqui, certo? E aí essa união você pode tirar da função. Né? Essa é uma propriedade bem legal para a união. Certo? E aí você consegue mostrar que f de x, né, ou seja, a imagem de x por f, é uma união enumerável de conjuntos de medida nula. Portanto, ela esse conjunto também tem medida nula. Certo? Bom, uma consequência interessante desse teorema é a seguinte. Se você tem uma função f, né, que sai de um aberto U do Rm e chega no Rn, onde esse m é menor do que n, né, é uma função de classe C1, então a imagem de U por f possui medida nula. Como é que a gente usa o teorema anterior para mostrar esse resultado? Bom, a primeira coisa que a gente vai ter que analisar é o bloco m-dimensional dentro do Rn. Como é que a gente analisa o bloco dentro do Rn? Basta você completar com zeros, né? Então, você vai conseguir considerar esse conjunto A aqui, né? Onde você tem B, né? Então, você tem M coordenadas que vai representar o B, e as outras coordenadas vão ser formadas pelo zero, né? Então, se você olhar para esse conjunto aqui, ou seja, para o bloco m-dimensional dentro do Rn, então você vai ver que ele possui medida nula. Por quê? Porque você consegue cobrir esse conjunto aqui, o A, né, com esse bloco aqui, ó, um único bloco, que é B, né, produto cartesiano, né, intervalos, né, 0, delta, né, intervalos fechados de 0 a delta, né, n menos m cópias. Né? E aí, se você verificar aqui, ó, o volume disso aqui vai ser o volume de B vezes delta elevado a n menos m. Então, se você considerar um delta, se você pegar um delta suficientemente pequeno, isso aqui vai ser menor do que o que você quiser. Né? E aí, você garante que A, de fato, tem medida nula. Né? E aí, veja, com isso a gente consegue mostrar que o Rm dentro do Rn, ou seja, visto como um subconjunto do Rn, ou seja, completando com zeros, né, pelo fato dele ser, né, desse conjunto aqui, ser união enumerável de conjuntos desse tipo aqui, né, então você consegue mostrar que o Rm, né, dentro do Rn também tem medida nula. Certo? Em particular, qualquer subconjunto do Rm dentro do Rn. Certo? Então, se você pega o U dentro do Rn, ou seja, se você pega U, né, completando com zeros o resto das coordenadas, olhar isso como um subconjunto do Rn, então ele também terá medida nula. Né? Então, com isso em mãos, basta a gente já está com os ingredientes prontos. Né? Basta agora definir essa função g aqui. Ó. A função g ela sai do aberto U cartesiano R de n menos m, certo? Que é um aberto do Rn, né? Chega no Rn e tem essa forma aqui, g de xy igual a f de x.
certo? E aí, veja, como f é de classe C1, no aberto U, né, por hipótese, então a G é de classe C1 nesse aberto aqui, certo? Portanto, quando você calcula se você pega um conjunto de medida nula e aplica na G, né, a imagem vai ter medida nula também. Então a gente pega esse conjunto aqui que a gente sabe que tem medida nula, certo? Então quando a gente aplica a G nesse conjunto, ele vai coincidir, né, com a imagem de U por F, né, e aí vai ter medida nula aí, certo? Pelo teorema anterior, beleza? Bom, pessoal, então chegamos, enfim, ao teorema de Lebesgue. É o teorema que vai responder aquela pergunta que ficou em aberto, sobre a recíproca daquele resultado de toda função limitada que é contínua, ela é integrável, né? Então, esse teorema vai dizer que, de fato, isso não vale. Mas, para falar sobre ele, vamos falar sobre a oscilação de uma função num ponto. Então, como é que se dá isso? Bom, se você pega um conjunto X, subconjunto do Rn, e f é uma função limitada nesse conjunto X, uma função real, então nós definimos a oscilação de f em um ponto x de x como sendo esse limite aqui. Ó. Você vai pegar a bola de centro x e raio delta, vai fazer a interseção com o conjunto x e vai calcular a oscilação de f nesse conjunto aqui, nessa interseção. E aí você vai fazer o limite de delta tender a zero. Né? E aí isso vai coincidir com o ínfimo dos deltas positivos, né, dessas oscilações, certo? Então, o bacana dessa definição é que a gente tem algumas caracterizações, quer dizer, uma caracterização em especial e a outra um resultado bem legal, que diz o seguinte: a oscilação de f em um ponto x é zero se somente se f for contínua nesse ponto e se y for um subconjunto de x e x estiver no interior de y, então a oscilação de f no ponto x ela é menor ou igual que a oscilação de f no conjunto y, certo? Então, enfim, chegamos ao teorema de Lebesgue, que diz o seguinte: a função f, né, limitada no bloco A, certo? Ou seja, a função de A em R limitada, ela é integrável se somente se o conjunto de todos os pontos de descontinuidade de f tiver medida nula, certo? Então, isso já responde a nossa pergunta, né? Porque se esse teorema valendo, o que é que vai acontecer? Eu posso pegar uma função que pode ser descontínua, por exemplo, em um ponto só, e mesmo assim ela é integrável. Bom, gente, para mostrar esse teorema, vamos supor inicialmente, sem perder generalidade, que f, aqui eu coloquei não nula, mas que f não seja uma função constante, certo? Justamente para que a oscilação de f em todo A ela não seja nula, né? Que a gente vai precisar que não seja para a gente fazer umas correções ali nas grandezas que forem aparecer, né? Para poder a estimativa ficar bem bonitinho no final, né? Com aquele epsilon fechadinho. Então, a gente pode assumir, né, que f não é constante, porque f ser uma função constante, ela já garante, a gente já sabe que ela é uma função contínua. Portanto, o conjunto dos pontos de descontinuidades é vazio, portanto, tem medida nula, a função f já é integrável, então a gente está numa situação muito boa se a função for constante. Então, vamos supor que ela não seja, né, e vamos fazer primeiro a volta. Né? Então, vamos supor que a medida do conjunto dos pontos de descontinuidade, né, df, seja zero. Né? Então, com isso aqui, a gente sabe que para todo epsilon positivo, a gente consegue cobrir esse conjunto, né, com uma quantidade inumerável de blocos abertos, que vamos chamar de C1', C1', C2' e por aí vai, né, de modo que a soma desses volumes, né, dos volumes desses blocos, seja menor do que epsilon sobre 2, e aí eu chamo a atenção aqui, né, oscilação de f em A, justamente pelo fato de f não ser constante. A gente sabe que isso aqui é positivo, então a gente consegue dividir. Né? Então, tudo bem. O df a gente já consegue cobrir com esses blocos. Fora do df, ou seja, se você pega a parte de A que não tem df, né? Ou seja, o complemento de df com relação a A, a gente usa a continuidade, né? Porque
se x não está em df, então f é contínuo em x. Né? Então, se f é contínuo em x, a gente consegue um aberto, né, centrado em x, né, a gente vai colocar como bloco aberto, a gente vai chamar de C duas linhas de x, contendo x, onde a oscilação de f nesse bloco, né, claro que, né, olhando dentro do domínio de f também, ele é menor do que um epsilon sobre 2 volume de A, certo? E aí a gente consegue cobrir A, certo? Com o C, com o C linhas e o C duas linhas, né? Tanto para df, tanto para A menos df, certo? E aí o que, é que vai acontecer? Como o A é compacto, a gente consegue filtrar, né? A gente consegue reduzir essa cobertura para uma subcobertura finita, né? Digamos, né, A está contido em C'1, C'2 e por aí vai até C'R, né? União C duas linhas 1, união, 3 pontinhos, união, C duas linhas S, certo? E aí a gente vai considerar uma partição de A, né, que, claro, né, o protótipo da partição de A são produtos cartesianos das partições das arestas, né, que chamamos de P1 até Pn, e cada PJ desse aqui, né, cada partição das arestas, vai ter que conter, né, claro, o AJ e o BJ, né, porque é por definição de partição, e todos as coordenadas J-ésimas, né, dos C' K e C duas linhas K, na verdade dos vértices, né? Certo? Então o que é que vai acontecer? Quando você olha, quando você pega uma partição, se você pega essa partição assim construída dessa forma, você verifica que todo bloco dessa partição, né, ele está contido ou em um C' da vida ou em um C duas linhas da vida, certo? Então, para facilitar a escrita, nós vamos denotar por B' os blocos contidos em algum C', né? E por B duas linhas os blocos contidos em algum C duas linhas. Bom, e aí o que é que vai acontecer? Quando a gente fizer, né, a soma, né, da oscilação de F nos blocos B, né, da partição, multiplicado pelo volume de B, né, justamente isso que a gente quer estimar, né? Então a gente consegue quebrar essa soma aqui em duas novas somas, né? As relacionadas com B' e as relacionadas com a B duas linhas. Né? As relacionadas com B', como B' está contido em algum C' da vida, então a gente vai fazer o quê? A gente vai majorar a oscilação de F em B' pela oscilação de F em A todo, certo? Então vamos ficar com a soma dos volumes de B' aqui. Né? A soma dos volumes de B' a gente majora por epsilon sobre 2 ômega de F de A, que é como a gente construiu os C', né? Lembre que B' está contido nos C', né? E isso aqui a gente vai cancelar, vai ficar com epsilon sobre 2. Né? A segunda parcela, né, a gente estima a oscilação de F em B duas linhas, porque B duas linhas está contido em algum C duas linhas, né? Então a gente estima isso aqui, né, por epsilon sobre 2 volume de A, certo? E aí vamos ficar com a soma dos volumes de B duas linhas que a gente majora pelo volume de A, certo? E aí quando a gente cancela vai ficar com epsilon sobre 2 também, epsilon sobre 2 mais epsilon sobre 2 dá epsilon, portanto, essa soma aqui é menor do que epsilon, que garante a integrabilidade de F em A. Bom, para provar a ida, né? Volta não, a ida, vamos supor que F seja integrável, né? E vamos mostrar que o df, né, o conjunto dos pontos de descontinuidades de F, tem medida nula. Né? Então, para isso, vamos considerar esses conjuntos aqui dk, né, de todos os x no bloco A, de modo que a oscilação de F em x é maior ou igual que 1 sobre k. Certo? Então, como a gente tem aquele exercício, né, aquele resultado de que F é contínuo em x e somente se a oscilação de F em x é zero, né, a gente consegue verificar que o conjunto dos pontos de descontinuidades de F é a união desses dk's aqui. Né? E é uma união enumerável. Né? Então, se a gente mostrar que cada dk desse aqui tem medida nula, então df ele é a união enumerável de conjuntos de medida nula, portanto, também terá medida nula. Certo? Então, nosso objetivo aqui é mostrar que para cada k, dk possui medida nula. Certo? Então, vamos lá. Se a gente se a gente fixa um k, então, dado um epsilon positivo, a gente sabe pelo fato de que f seja integrável, que a gente consegue uma partição P de A,
de modo que essa condição de integrabilidade vale, né? Então a gente só fez o ajuste aqui de epsilon para epsilon sobre k, né? Para normalizar as contas depois. Né? Então veja, se você pega um x em dk, você tem duas possibilidades para ele. Ou ele está em alguma das faces próprias de algum bloco da partição, né? Ou ele está no interior em algum bloco da partição. Se ele estiver no interior de algum bloco da partição, a gente vai chamar esse bloco de B'. Para esse B' aqui, né, a gente vai usar o item B daquele exercício, né, para verificar que como a oscilação de f em x é maior ou igual que 1 sobre k, certo? Então, lembrando que essa grandeza aqui, ó, a oscilação de f em B' é maior ou igual que a oscilação de f em x, então você vai garantir que a oscilação de f em B' é maior ou igual que 1 sobre k. Certo? E aí, com isso, a gente manipula algebricamente essa soma aqui, ó, né? E verificamos que essa soma desses volumes aqui do B' é menor do que epsilon. Certo? Então, o que é que vai acontecer aqui? Se a gente considerar, né, x como sendo a união, né, de todas as faces próprias dos blocos, né, da partição, a gente cai naquela situação, né, de conjuntos que estão dentro do Rn, M, né, visto dentro do Rn, com M menor do que N. Então a gente está nessa situação, né, e aí a gente consegue ver que cada face própria dos blocos aí tem medida nula. Né? Então esse x como sendo a união dessas faces aí, né, então x também tem medida nula, certo? Outra coisa é que, como a gente já explicou aqui, como eu expliquei anteriormente, o df ele está contido na união, né, dos belinhas com esse x aí, né, justamente pelo fato, né, esse parágrafo aqui, ó, certo? Então o que é que vai acontecer? O volume desses belinhas aqui, a soma dos volumes é menor do que epsilon. Né? Esse aqui tem medida nula, então a gente consegue cobrir com blocos, né, cuja soma dos volumes também é menor do que epsilon. Né? Então, no final das contas, a gente consegue mostrar que df possui medida nula. Certo? Então, demonstrada aí a ida do teorema de Lebesgue. E aqui é o final do vídeo 3 da aula 1 e da aula 1. Espero que vocês tenham gostado. Espero vocês na próxima aula. Até mais.